Leitura do livro A Chave Mestra, de Charles Haniel, parte 10. Se você conseguir entender totalmente o conteúdo desta parte 10, apreenderá que nada acontece sem a sua causa definida. Conseguirá formular seus planos de acordo com o conhecimento exato. Saberá como controlar qualquer situação colocando as causas adequadas em jogo. Quando você vencer, porque você vencerá, saberá exatamente o motivo. O homem comum, que não tem o conhecimento definido de causa e efeito, é guiado por seus sentimentos ou emoções. Ele pensa principalmente em justificar suas ações. Se fracassar como empreendedor, dirá que não teve a sorte. Se não gostar de música, dirá que esse é um gasto caro. Se for um funcionário infeliz em um escritório, dirá que se daria melhor em algum trabalho ao ar livre. Se não tiver amigos, dirá que sua personalidade é refinada demais para ser apreciada. Ele nunca pensa no problema até o fim. Em suma, ele não sabe que todo efeito é resultado de uma causa definida e busca se consolar com explicações e desculpas. Ele só consegue pensar em autodefesa. Por outro lado, aquele que sabe que não existe efeito sem causa definida pensa de forma impessoal. Esse indivíduo chega até a raiz dos fatos, independentemente das consequências. Ele é livre para seguir o rastro da verdade, independente de onde isso o levará. Ele enxerga a questão com clareza até o fim e atende às exigências de vida e totalmente. E o resultado é que o mundo lhe dará tudo que tem para dar, na forma de amizade, honra, amor e aprovação. A abundância é uma lei natural do universo. As evidências dessa lei são conclusivas. Nós a vemos em tudo. A natureza é abundante, generosa, extravagante em toda parte. Não se vê economia em nada criado pela natureza. A profusão se manifesta em todas as coisas. Os milhões e milhões de árvores e flores, plantas e animais e o vasto esquema de reprodução pelo qual o processo de criação e recriação continua eternamente. Tudo indica a abundância de recursos que a natureza oferece aos seres humanos. Que a abundância para todos é evidente, mas que alguns não conseguem participar desta fartura também está claro. Essas pessoas ainda não compreenderam a universalidade de toda a substância, e que a mente é o princípio ativo pelo qual nos conectamos com as coisas que desejamos. Toda prosperidade é resultado do poder. Posses só têm valor se conferirem poder. Acontecimentos só são importantes se afetarem o poder. Todas as coisas representam certas formas e níveis de poder. Conhecer causa e efeito, como demonstrado pelas leis que regem a eletricidade, a afinidade química e a gravidade, permite ao indivíduo planejar com ousadia e executar sem medo. Essas leis são chamadas leis naturais porque regem o mundo físico, mas nem todo o poder é físico. Também existe o poder mental, bem como o poder moral e o poder espiritual. O poder espiritual é superior porque existe em um plano mais elevado. Ele permite ao indivíduo descobrir a lei que possibilita que essas forças poderosas da natureza sejam aproveitadas para fazer o trabalho de centenas e milhares de pessoas. Ele permite ao indivíduo descobrir leis que possibilitam e eliminam o tempo e o espaço, e a lei da gravidade que possibilita a superação. A operação dessa lei depende do contato espiritual, como bem diz Henry Drummond.
No mundo físico que conhecemos, existe o orgânico e o inorgânico. O orgânico do mundo mineral é totalmente separado do mundo das plantas e dos animais. A passagem que liga os dois é hermeticamente fechada. Até agora, essas barreiras nunca foram ultrapassadas. Nenhuma alteração da substância, nenhuma modificação do ambiente, nenhuma química, nenhuma eletricidade, nenhuma forma de energia, nenhuma evolução de qualquer tipo pode dar a um único átomo no mundo mineral o atributo da vida. Apenas entrando nesse mundo morto em que há algumas formas de vida, os átomos mortos podem receber qualidades de vitalidade. Sem esse contato com a vida, eles permanecem presos para sempre na esfera inorgânica. Huxley diz que a doutrina de biogênese, a vida gerada apenas pela vida, é vencedora desde o início. E Tyndall é compelido a dizer: afirmo que não existe a melhor evidência confiável que prove que a vida dos dias de hoje surgiu de modo independente de uma vida anterior. As leis físicas podem explicar o inorgânico. A biologia explica e descreve o desenvolvimento do orgânico, mas sobre o ponto de contato a ciência não diz nada. Existe uma passagem similar entre o mundo natural e o mundo espiritual. Essa passagem é hermeticamente fechada do lado natural. A porta está trancada. Nenhum ser humano é capaz de abri-la. Nenhuma alteração orgânica, nenhuma energia mental, nenhum esforço moral, nenhum progresso de qualquer tipo consegue fazer com que alguma pessoa entre no mundo espiritual. Mas assim como a planta alcança o mundo mineral e o toca com o mistério da vida, a mente universal alcança a mente humana e lhe dará novas, estranhas, maravilhosas e inacreditáveis qualidades. Todas as pessoas que já realizaram alguma coisa no mundo da indústria, do comércio ou das artes, o fizeram graças a esse processo. O pensamento é a ligação entre o infinito e o finito, entre o universal e o individual. Vimos que existe uma barreira intransponível entre o orgânico e o inorgânico, e que a única maneira de uma matéria se desenvolver é sendo impregnada de vida. Assim como a semente entra no mundo material e começa a se abrir e a se desenvolver, a matéria inanimada ganha vida. Milhares de dedos invisíveis começam a tecer um ambiente adequado para o novo ser. E conforme a lei do crescimento entra em ação, vemos o processo seguir seu curso até que o lírio finalmente surge. Nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Ainda assim, um pensamento é lançado na substância invisível da mente universal, a substância da qual todas as coisas se originam, e cria raízes, e a lei do crescimento começa a entrar em ação, e vemos que as condições e o ambiente não passam de forma objetiva do nosso pensamento. A lei é que o pensamento é uma forma vital ativa de energia dinâmica que tem poder para se conectar com o seu objeto e trazê-lo da substância invisível, onde todas as coisas são criadas, para o mundo visível ou objetivo. É segundo essa lei e através dela que todas as coisas se manifestam. Ela é a chave mestra que lhe permite entrar no lugar secreto e mais elevado e lhe dá o domínio de todas as coisas. Ao compreender essa lei, tudo o que planejares realizar dará certo. Não poderia ser de outro modo. Se a alma do universo como o conhecemos é o Espírito Universal, então o universo é simplesmente a condição que o Espírito Universal criou para si. Somos apenas espíritos individualizados e estamos criando as condições para o nosso crescimento, exatamente
da mesma maneira. Esse poder criativo depende de conhecermos o potencial poder do espírito ou da mente, e não devemos confundi-lo com evolução. Criação é trazer à existência o que não existe no mundo objetivo. Evolução é apenas o desenvolvimento das potencialidades envolvidas em coisas que já existem. Ao usarmos as maravilhosas possibilidades que se abrem diante de nós por meio da operação dessa lei, devemos nos lembrar de que nós mesmos não contribuímos com nada para a eficácia dessa lei. Como disse o grande mestre, não sou eu que realizo as obras, e sim o Pai que habita em mim. Ele realiza as obras. Devemos assumir exatamente a mesma postura. Não há nada que possamos fazer para ajudar na manifestação. Devemos apenas cumprir a lei, e a mente que tudo origina gerará o resultado. O grande erro dos dias atuais é a ideia de que o ser humano deve gerar a inteligência que permitirá ao infinito produzir os resultados ou propósito específico. Nada disso é necessário. A mente universal é capaz de encontrar maneiras e meios para realizar toda a manifestação necessária. No entanto, devemos criar o ideal, e esse ideal deve ser perfeito. Sabemos que as leis que regem a eletricidade foram formuladas de modo que esse poder invisível possa ser controlado e usado para o nosso benefício e conforto de milhares de jeitos diferentes. Sabemos que as mensagens são levadas pelo mundo todo, que equipamentos pesados realizam a tarefa, que esses equipamentos atualmente iluminam praticamente o mundo todo, mas também sabemos que se conscientemente ou sem a intenção violarmos essa lei e tocarmos em um fio energizado que não estiver devidamente isolado, o resultado será desagradável e provavelmente desastroso. A falta de conhecimento das leis que regem o mundo invisível tem o mesmo resultado, e muitos sofrem as consequências o tempo todo. Foi explicado que a lei da causalidade depende da polaridade que um circuito deve ser formado. Esse circuito não pode se formar se não agirmos em harmonia com a lei. E como agimos em harmonia se não sabemos que lei é essa? Como conhecemos essa lei? Por meio de estudo e de observação. Vemos a lei em ação em todo lugar. Toda a natureza atesta a operação da lei expressando-se de modo silencioso e constante na lei do crescimento. Onde há crescimento, deve haver vida. Onde há vida, deve haver harmonia, para que tudo que possui vida esteja constantemente atraindo para si as condições e os nutrientes necessários para sua mais ampla expressão. Se o seu pensamento estiver em harmonia com o criativo, princípio da natureza, estará em sintonia com a mente infinita. E isso formará o circuito. E o pensamento não voltará vazio a você, mas é possível que você tenha pensamentos que não estejam em sintonia com o infinito. E quando não há polaridade, o circuito não é formado. Qual é o resultado então? Qual o resultado quando um dínamo está gerando eletricidade e o circuito é interrompido e não há saída de energia? O dínamo para. Exatamente a mesma coisa acontecerá com você se tiver pensamentos que não estão em sintonia com o infinito e que, portanto, não podem ser polarizados. Não há circuito, você fica isolado. Os pensamentos ficam presos a você e o torturam e preocupam, e por fim geram doenças e possivelmente morte. O médico não consegue fazer um diagnóstico preciso do caso, e talvez ele dê à condição algum nome chique,
criado para várias doenças que são o resultado de pensamentos errados, mas ainda assim a causa é a mesma. O pensamento construtivo deve necessariamente ser criativo, mas o pensamento criativo deve ser harmonioso. E isso elimina todo pensamento destrutivo ou competitivo. Sabedoria, força, coragem e todas as condições harmoniosas são resultados do poder. E vimos que todo o poder vem de dentro. Da mesma forma, toda a insuficiência, limitação ou circunstâncias adversas é resultado da fraqueza, e a fraqueza é simplesmente a ausência de poder. Ela vem do nada, não é nada. O remédio é simplesmente desenvolver poder, e isso é feito exatamente da mesma maneira que todo o poder é desenvolvido, isto é, por meio de exercícios. Este exercício consiste em ampliar seu conhecimento. O conhecimento não se aplica sozinho. Você deve aplicá-lo. A fartura não cairá do céu direto no seu colo, mas o uso consciente da lei da atração e a intenção de colocá-la em ação para um propósito certo, definido e específico, bem como a vontade de realizar esse propósito, gerarão e materializarão do seu desenho por meio de uma lei natural de transferência. Se você estiver no comércio, a fartura aumentará e se desenvolverá por meio de canais regulares, possivelmente canais novos ou incomuns de distribuição se abrirão, e quando a lei estiver totalmente em ação, você verá que as coisas que você buscava agora buscam você. Esta semana, escolha um espaço em branco na parede, ou qualquer outro espaço conveniente, no ambiente em que você se senta sempre. Desenhe mentalmente uma linha horizontal preta de uns 15 centímetros de comprimento. Tente ver a linha como se tivesse sido pintada na parede. Agora desenhe mentalmente duas linhas verticais que se ligam à linha horizontal em uma extremidade. Então desenhe outra linha horizontal que se ligue às duas linhas verticais. Agora você tem um quadrado. Tente enxergar o quadrado perfeitamente. Quando conseguir fazer isso, desenhe um círculo dentro do quadrado. Então desenhe um ponto no centro do círculo. Agora puxe uns 25 centímetros a partir deste ponto na sua direção. Você terá um cone de base quadrada. Você se lembra de que o seu desenho era todo em preto? Agora mude para o branco, para o vermelho, para o amarelo. Se conseguir fazer isso, fará um excelente progresso e logo conseguirá se concentrar em qualquer problema que tiver em mente. A leitura continua no próximo áudio.